sejam bem-vindos ao canal da Nuna. Meu nome é Jaqueline, sou neonatologista. Sou Luciana, também neonatologista da Nuna. E hoje a nossa convidada é a Valdirene Pimenta, fonoaudióloga e que está sempre disposta a nos ajudar na amamentação dos nossos bebês. Se apresenta, Valdirene. Bom, eu sou Valdirene Pimenta, eu sou fonoaudióloga há mais de 30 anos e desde então eu trabalho na área neonatal. Foi trabalhando com a parte neonatal, né, em UTI de alto risco, que eu comecei esse trabalho de sucção, de ensinar os bebês a mamarem, de ver coordenação de sucção, deglutição, respiração, para que esses bebês pudessem mamar, né, com qualidade, sem riscos, que eles obtivessem uma alta. E não bastava naquele momento que eles só tivessem alta mamando de qualquer maneira, né? O ideal seria que eles saíssem da UTI mamando o peito. E foi aí que eu comecei meu trabalho com a amamentação e estou até hoje. É uma área que eu gosto muito e vim aqui bater um papo com vocês. A gente agradece a sua disponibilidade, viu, Val? Então hoje o nosso tema é a amamentação, que é um tema que é carro-chefe, né, dos nossos atendimentos. E todo mundo conhece, né, o benefício do leite materno, desse alimento perfeito, que tem uma proporção balanceada de micros e macronutrientes, que além disso tem imunoglobulinas, né, nenhum alimento consegue reproduzir o leite materno, né, tem imunoglobulinas que é importante ali na defesa desse bebê que nasce com o sistema imunológico imaturo, anti-inflamatórios, hormônios, então realmente é o alimento perfeito para o desenvolvimento do ser humano. E além disso a gente sabe do vínculo que o aleitamento materno gera, né, entre mãe e filho, é um vínculo muito forte, a construção desse amor, porque amor a gente fala que é construído, né, às vezes não nasce com aquele amor, mas é a construção do vínculo que é feito dia após dia. E além disso, além de benefícios para o bebê, a gente sabe dos benefícios para a mãe, né? Então, diminui o risco de depressão pós-parto, diminui o risco de sangramento pós-parto, diminui aí também risco de câncer de mama, de ovário, então é benefício tanto para o bebê quanto para a mãe. E a gente sabe que não é intuitivo, né? Realmente. A alimentação é aprendizado. E por isso a importância da gente estar muito junto dessa mãe. Nós, como pediatras, neonatologistas, a fono, quando a gente precisa acionar, ela faz total diferença nessa implementação, né? Nesse início da amamentação, porque são vários desafios. E é importante, a gente sabe que é importante a gente desde o início, ali no pré-natal, já conversar com a mãe. É um dos principais tópicos da nossa consulta pré-natal, é a amamentação, porque a gente sabe que realmente é muito importante. E na consulta pré-natal sempre surgem alguns questionamentos. E aqui eu separei alguns questionamentos que vão surgindo ao longo dos nossos atendimentos e que a Val vai nos ajudar a esclarecer. E eu e a Lu vamos aqui também dando os nossos comentários. Então, na consulta pré-natal, geralmente eles perguntam: preciso preparar a minha mama para amamentar? E aí, Val? Geralmente na consulta pré-natal, né, que a mãe nos procura para ter algumas orientações, essa pergunta é bem comum. O Ministério da Saúde, né, preconiza que nada precisa ser feito na mama. A própria gestação, os hormônios que vão sendo liberados, vai preparar essa areola e esse mamilo para a amamentação. Tanto é que isso muda de cor, né? Tem umas bolinhas chamadas glomérulo de Montgomery que vai dando hidratação para essa região. Então, acho que a mãe ela precisa se preparar com informação, né? Quanto mais ela seja informada da fisiologia, do que vai acontecer com o corpo dela, do que ela precisa fazer, de orientações básicas, mas pertinentes a cada uma, eu acho que isso que faz diferença. Com certeza, né? Então, e a consulta pré-natal é muito importante para isso. E outra pergunta que sempre aparece: preciso fazer alguma restrição durante a amamentação? Precisa, eu brinco quando me perguntam isso, que eu falo assim: precisa fazer restrição do que você não gosta. Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, realmente não tem nada comprovado que tenha que fazer restrição. A alimentação é livre. Claro que para a vida toda, né, desde o pré-natal, inclusive quando está lactante, é uma alimentação balanceada, saudável, variada, né? Desde o pré-natal, os sabores que a mãe, essa gestante vem ingerindo, eles são passados, né, pro bebê e são passados posteriormente no leite materno. Então, a alimentação
alimentação variada e saudável é bem-vinda a todo momento, mas restrição, não pode comer um chocolate, não pode tomar leite, tira o leite de vaca, isso daí é só quando tem alguma alergia comprovada, e aí sim, que geralmente não ocorre nesses primeiros dias, né? Não é a causa de, caso tenha uma suspeita de algum distúrbio, normalmente não é alergia que a gente encontra nesse começo, então só se tiver o diagnóstico que vai começar a ter exclusão de certos gêneros alimentícios aí. E lembrar que é um momento assim, já tão exaustivo para a mãe, né? Então se a gente, é muito bom que a gente deixe elas tranquilas e informadas de que não tem essa restrição. E elas vão ouvir várias coisas. Outro dia falaram, canjica. Vão trazer canjica para mim para aumentar meu leite. Eu posso comer? Pode. A Val falou, você gosta? Você gosta? Não, então não come. Mas se você gosta, pode come, comer, aproveita. Né? Porque dá prazer, libera ocitocina, né? Então, assim, a mãe precisa também se sentir segura. Sentir bem. Né? Às vezes restringe tanto a alimentação dela que isso gera um estresse muito maior, né? E sem benefício, né? O pior de tudo é que é um estresse sem benefício. E uma curiosidade, né? Que você falou que o leite vai mudando de sabor, né? Eu adoro esse conceito. Eu acho muito lindo isso, a gente pensar que o leite vai mudando de sabor a cada alimentação da mãe, o bebê vai experimentando isso. Isso já é uma preparação para a introdução alimentar. Né? A natureza ela é fantástica, isso né? mesmo, eu acho que muda tanto o gosto, né, do leite amniótico quanto do leite materno. E o consenso de 2025 de alergia alimentar, ele fala não previne, né? A restrição do alimento não previne alergia e cólica também, não tem nada comprovado que a restrição vai interferir. E daí depois a gente vai individualizando, né? A mãe vai aprendendo a observar o seu bebê. Então é isso que é importante durante a amamentação. E agora a gente vai para a sala de parto. Sala de parto a gente sabe, sempre ouviu falar da aura ouro, né? E nesse momento a amamentação é um dos passos mais importantes nesse momento. E eu acho tão bonito a gente pensar que o trabalho de parto libera na mãe ocitocina, né, que é um hormônio da afetividade, do amor, então a mãe vai estar no momento de sensibilidade, e ali a gente já cria um vínculo inicial mãe e bebê, e libera noradrenalina para o bebê. Então ele vai estar num estado de alerta, ele vai estar mais acordado, vai ser um pouco mais fácil a gente colocar ele no peito. Então aproveitar esse momento. E o bebê da cesárea? O bebê da cesárea tem como ir pro peito? Tem sim, né? E é tão bonito ver, né, nesse decorrer do tempo que eu venho trabalhando, como isso tem modificado, né? A visão dos pediatras que fazem sala de parto e da equipe toda, né? E é muito importante, independente da via de parto, seja o parto natural ou seja no parto cesárea, né? É um direito da mãe, né? E é um direito do bebê. Então, se você tem esse desejo, comunique a sua equipe, né? Fale com o pediatra. Se o bebê nasce em boas condições, né? Que ele seja levado para o contato pele a pele, ele vai sentir o calor da mãe, vai aquecer, vai sentir o padrão respiratório, o batimento cardíaco, isso tudo vai ajudar a escutar a voz. E é o momento que a gente fala que favorece a amamentação. Por quê? Porque o bebê está em alerta. Né? Quando ele nasce, ele está muito acordado. Pode ser que aqueles primeiros minutos ele tenha um pouco de secreção, mas ele vai tendo contato, ele vai liberando aquela secreção e logo, passando os minutos, ele vai começar a ter o reflexo de busca. E se ele está numa posição favorável, junto com o peito, ele pode até mamar. Por que eu falo pode até mamar? Porque não é só importante que ele mame na sala de parto. Se ele lambe, né? Se ele cheira, se ele tem contato com aquela mãe, com aquela mama, já libera a ocitocina, que é o hormônio da descida do leite. E se ele mama, melhor ainda, porque vai ajudar a estabelecer uma boa glicemia, vai mudar o conceito, às vezes, da mãe, né? Que achava que aquilo podia ser muito difícil, e ela vai sair da sala de parto mais confiante, mais tranquila. E o bebê tende, após o parto, dormir algumas horas. Então, deixar para acordá-lo depois pode ser difícil. Então, se ele já tiver mamado, dá uma confiança. E as pesquisas já mostram que esse fator, né, da golden hour, do bebê mamar na sala de parto, ter esse contato, aumenta muito o índice de aleitamento materno. Então, é importante lembrar que é importante, inclusive, para a mãe, né? Quando ela libera a ocitocina, também contrai o útero de bebê em sangramento, ajuda ali na descida da placenta. Então, é importante que a gente estabeleça essa amamentação logo na primeira hora,
mas claro, sempre respeitando, né? O As desejo da mãe, dificuldades. como é que essa mãe está nesse momento, né? Que às vezes está com muita dor, teve alguma laceração. Então a gente tem que sentir ali o ambiente, mas sempre lembrar da importância desse momento. E agora a gente vai para o alojamento conjunto. Então esse bebê vai para junto da mãe, lá, e aí que começam a surgir os primeiros desafios da amamentação, aí, né? Aí pode ser que o bicho pegue, né? Então a Val vai relembrar aqui pra gente como é que é o posicionamento adequado, a pega, como é que a mãe deve levar esse bebê no seio, pra gente tentar, já desde o início, não ter nenhum problema aí, ou minimizar, né, os nossos desafios da amamentação. Mostra pra gente, Val. No caso do parto normal, né, no parto vaginal, essa mãe não vai estar anestesiada, então a mobilidade dela vai ser melhor, né, para ela sentar, para ela manusear o bebê. Na cesárea, a mãe provavelmente vai depender da ajuda ou da berçarista, ou de alguém da família, ou de algum profissional que a ajude nesse momento, né? Em todas as formas tem como o bebê mamar, umas com a mãe e outras com a ajuda, né? Mas assim que essa mãe sair da anestesia, que ela conseguir levar a cabeceira da cama, ela pode tentar amamentar. Então é importante que ela entenda pelo menos o que ela vai fazer. Porque a amamentação, que parece ser instintiva, da mesma forma que a maternidade parece ser instintiva, a gente sabe que não é. Então é preciso que ela aprenda a posicionar seu bebê, a pegá-lo, e que o bebê também aprenda o jeito de mamar. Isso pode demandar alguns dias, e geralmente demanda alguns dias, né? Então a gente tem que pensar primeiro que essa mãe tem que estar bem posicionada, porque ela não vai conseguir manter uma estabilidade por muito tempo e o bebê encaixado bem se ela não estiver numa posição boa. Então, de preferência que ela esteja com as costas apoiadas, com os pés no chão, ou até mesmo na cama, mas com as costas bem apoiadas. Tirar todos os objetos. A almofada nesse momento não vai ajudar, né? Travesseiro, é importante que o bebê se acomode no corpo da mãe. Então, essa posição, olha, a tradicional, que a mãe pega a mama e traz, geralmente é só para mães que já têm maior habilidade. Porque trazer um bebê, uma boneca até que vem bem, né? mas trazer um bebê que movimenta, que chora, que essa mãe não esteja acostumada a pegá-lo, eu falo que a mãe só fica boa para pegar quando ela já trocou fralda várias vezes, já vestiu e tirou roupa. Normalmente de qualquer jeito. Aí ela já começa a saber pegar o bebê, porque às vezes a família faz tudo e entrega o bebê na hora de mamar e ela não sabe nem manusear, ela fica com medo de quebrar aquele bebê. Então é importante que ela se familiarize com esse movimento de pegar o bebê. Então ela pode pegar o bebê, encaixar no corpo, bumbum debaixo do peito, né? Essa pelve, esse tronco tem que estar apoiado, porque o bebê ele é todo mole e ele tende a fletir. E todo bebê recém-nascido, ele tem uma mandíbula mais retraída. Quanto mais retraída for essa mandíbula, porque depende também das questões de genética, né? Uns são mais, outros menos, isso pode dificultar. Então, ela vai encaixar esse bebê no corpo, vai vir com essa mão contrária e vai apoiar o bebê aqui. É importante que ela tenha destreza, né? Que ela segure com firmeza para que ela possa movimentar o bebê. A mama vai ficar onde ela é, tá? Sem levar a mama no peito. É o bebê que vai vir no peito. E ela vai fazer uma prega, no sentido que for. Agora, se essa mama for uma mama muito grande, pesada ou mais flácida, talvez ela vai ter que pôr um sutiã que dê uma sustentação, ou até mesmo uma fralda que a gente chama de tipóia, que ela põe a fralda aqui e amarra no pescoço. É importante que essa mama fique firme, para não pesar sobre a boca do bebê. Ela pode massagear inicialmente essa mama, né? Eu até falo que é igual soltar o caldinho da laranja. Então, massagear a mama, porque o colosso ele é bem denso, então ela pode massagear nesse sentido, e massagear em volta da areola para deixar essa areola bem flexível, para o bebê conseguir pegar e que ela entre dentro da boca. Então, fez a massagem, soltou, pegou o bebê, vai fazer a prega e vai estimular a abertura de boca, que a gente chama de reflexo de busca. Então, ela vai tocar no lábio superior para que o bebê possa descer a língua que ele está apoiado em cima, ele vai descer. E a hora que descer, ela vai trazer a boca para que faça isso, ó, para que entre dentro.
É importante lembrar que a mandíbula é retraída, então o bebê ele não vai vir assim, ele vai vir assim. O que eu quero dizer com isso? Vou virar para ver se dá para pegar melhor. Quando segurar o bebê, vai girar a cabecinha dele um pouco para trás. Ó, vou alinhar orelha, tronco e pelve. E o queixo vai tocar na mama. Então, quando toca o lábio, ele abrir a boca, vai trazer a boca no peito sem soltar a prega. Porque se eu solto imediatamente, ele solta. Então, trago a boca, ele vai abocanhar, eu vou tentar tirar para ver se tem pressão. Se eu sinto pressão, tá firme, eu trago de volta. É importante que a bochecha fique colada no peito, o nariz livre e o queixo tocando a mama. Tem que fazer uma ventosa. Depois que estiver bem firme, engatado, com ritmo, eu vou soltar e vir com o braço, sem deslocar o bebê. Não posso fazer isso ou não posso fazer isso. É importante que esse mamilo fique como se fosse no meio da boca, para que ele fique entre o meio do céu da boca e o meio da língua, que vai fazer um movimento ondulatório. Isso é a pega, né? E o posicionamento básico. Algumas mães pode ser que necessite de uma mudança de posição, talvez uma invertida ou a posição cavaleiro. Isso vai depender das condições anatômicas da mama e das dificuldades do bebê. Como é importante não só a pega, né? O posicionamento também. Não tem como, né, a pega estar boa se o posicionamento estiver ruim. Se você dá um posicionamento bom, adequado, muitas vezes o bebê até pega o peito sem nenhum esforço. Porque aí que a gente fala de instinto, mas é que o bebê tem reflexo, né? E o que entra dentro da boca ele suga, né? Então, quanto mais alinhado ele estiver, menos chance de fazer traumas no mamilo. E lembrar que tem que estar bem confortável para a mãe também, né? Então não adianta a mãe estar aqui contraída, porque é muito comum a gente chegar na maternidade, a mãe fala, nossa, não estou aguentando de dor nas costas. E aí você vai ver um ombro que está aqui contraído, então, antes de mais nada, a mãe relaxa, posiciona o ombro para posicionar o bebê, né? A gente não pode também deixar que a mãe se esqueça dela mesma, também, né? Vai ser repetidas vezes durante o dia. E ela tem que estar estável, né? Assim, organizada no seu corpo também, porque se ela não estiver estável, ela vai ficar movimentando todo momento, tentando achar uma posição e esse bebê vai ficar deslocando do peito. E daí, um questionamento. Meu bebê não consegue pegar o peito. Então, você já nos falou que às vezes tem uma mandíbula um pouquinho menor, mais retraída, né? Às vezes é uma linguinha que fica mais no céu da boca, então tudo isso é estímulo. E a gente também tem pelo lado da mãe, aquela mama que tem o mamilo plano e invertido. A gente consegue aumentar dessa forma? As dificuldades, elas não são só do bebê, ou não só da mãe, né? Às vezes a dificuldade é dos dois lados, ou às vezes é só do bebê, ou às vezes é só da mãe. Por isso que é importante uma avaliação de alguém que conheça de amamentação para poder identificar o que está acontecendo que esse bebê não pega o peito. Será que é o jeito da mama? Será que é a forma que ela está segurando? Ou será que é o bebê que não está tendo um reflexo de abertura de boca adequado? Ou ele tem um frênulo curto? Ou ele está com a língua lá no céu da boca e não está abaixando, né? Ou ele está sem força, ou ele está com a gente uma de disfunção motor oral, né? Então é preciso identificar para tentar corrigir isso. Geralmente é problemas de posicionamento e encaixe mesmo, na maioria das vezes, né? E aí é importante que identifique e conserte isso. Não é que a mãe que tem o bico invertido, ela está impossibilitada de amamentar. O que pode acontecer é que esse fator dificulte mais essa pega. Eu posso ter o mamilo invertido, porque existem vários graus de inversão, né? Graus. Então, eu posso ter um mamilo invertido, mas eu tenho um bebê que é afoito para mamar, que tem uma boca grande, traz a língua anteriorizando e gruda naquele peito. E eu posso ter o mesmo peito com um bebê pequeno, prematuro, sonolento, que não tem uma abertura de boca. Então, isso vai ser mais difícil. Da mesma forma que eu posso ter esse bebê lento, sonolento, com o peito muito bom e eu não consegui pegar. Então, tudo vai depender do encaixe dessa dupla. Você já tocou na outra dificuldade. E o bebê não acorda para mamar. E aí, o que eu vou fazer? E aí vem as avós, né? Não tirou roupinha não, ele vai sentir frio. Ele vai sentir frio.
Alguns bebês, né, acordam naturalmente, às vezes acordam até muitas vezes, né, e que tá tudo bem. Mas tem bebês também que são mais sonolentos. Então, é preciso avisar para eles que é hora de mamar. Então, que tire o excesso de roupa, tira as mantas, vai tirando as pecinhas, troca a fralda, brinque um pouco com o bebê, estimule ele para que ele seja mais alerta. Vir com o bebê sonolento pro peito vai dar ruim, porque ele não vai abrir a boca. A amamentação depende da motivação do bebê. Ele precisa querer mamar, ele precisa estar com fome, ele precisa abrir a boca, ele precisa ter essa motivação. Se ele não tem como a gente fazer o encaixe. Isso é muito importante. E é um desafio que a gente vê na maternidade. Então, despir o bebê, fazer ali uma massagenzinha no pé, enquanto estiver no peito, tudo isso mantém ali, né, esse padrão de sucção dele. Mas agora, o bebê pega, mas ele não mantém a pega. O que pode estar acontecendo? Chegou a pegar, mas ele solta todo momento. O que a gente pode estar intervindo? Provavelmente esse bebê que está soltando o peito, ele não está ficando muito estável no posicionamento, ou seja, dele ou seja da mama. Então essa mama está escapando da boca dele, né? Se está escapando, vamos ajeitar esse posicionamento, ou ver se não é o peso da mama que está pesando sobre a boca que está escapando. Geralmente é isso que acontece quando ele fica escapando. A não ser que você ache que ele está pegando, mas ele não está pegando, né? Tem mães que falam assim, está mamando, e quando você vai ver, ele está lambendo, porque ela nunca amamentou. E ela não sabe, aí vem o bebê reinterna, tá com icterícia, e aí tá desidratado. Pouca diurese. Pouca diurese. Então é importante que essa mãe entenda o que é uma mamada efetiva, o que é mamar, né? Quando as pessoas falam pra mim assim, não, aquele bebê do quarto tal tá sugando, eu falo assim, como ele está sugando? Porque pra mim me interessa é como ele está sugando, não só que ele esteja sugando. Com certeza. E também às vezes não mantém a pega por outros motivos, como por exemplo a obstrução nasal. Né? Isso. A gente tem que lembrar que o bebê é respirador obrigatório, né? Então ele não sabe que se tiver entupido ele pode respirar pela boca e mamando muito menos, né? Então por isso a gente checar isso aí, às vezes por isso a gente prescreve o soro fisiológico, né? Pra a gente tentar fazer isso antes das mamadas, para que tudo esteja de uma forma adequada para esse bebê mamar. E a gente sempre fala, vamos amamentar em livre demanda. E aí, o que é livre demanda? Essa livre demanda às vezes pega, né? Eu acho que falar de livre demanda para alguns pode ser um pouco pesado, sabe? Mas a gente precisa entender o que é ser pesado e o que é o comportamento do bebê. No início, a mãe só vai ter colostro, né? E o colostro ele é pouco, em volume, mas ele é o melhor leite. Quando as pessoas falam assim, mas eu só tenho colostro, eu falo, não, você tem o colostro. Se eu pudesse escolher o melhor alimento para eu dar para aquele bebê recém-nascido, seria esse colostro, que não tem dinheiro no mundo que pague, né? Então o bebê ele deve mamar livre demanda, ou seja, na hora que ele quiser, toda hora que ele quiser. E se a gente aceita, eu falo assim, aceita que dói menos, porque você entende que é um comportamento do bebê. Se o bebê mamasse a cada 3 horas, né, que geralmente as pessoas falam que tem que mamar de 3 em 3 horas, ele faria em torno de 8 mamadas por dia. Mas já a gente sabe que, na verdade, o bebê mama até mais que isso, ele mama de 8 a 15 vezes. E é importante a mãe saber disso, porque senão ela acha que ele tá mamando demais, né? Tem mães que acham que ele vai tomar café da manhã, almoço, lanche, janta, tá tudo bem. Mas não é. Agora, é importante salientar também que nesse início é uma livre demanda controlada. Porque se eu falo com a mãe de um recém-nascido lá na maternidade, que ele vai mamar livre demanda, aí ele nasceu e está lá dormindo 6 horas, e ela não acorda, possivelmente essa glicemia pode abaixar e ele vai ficar mais sonolento. Então essa livre demanda é acompanhada até esse bebê estar mamando de uma forma eficiente, ganhando peso, que você tem segurança, né? Nesse início, se ele estiver dormindo muito, não deixe passar de 3 horas, né? Vai lá, acorda ele. Durante o dia, o ideal seria até você fazer de 2 em 2 para que ele mame bem, porque pensa, o colostro é pouco. Ele mama, ele cansa, ele adormece, então vamos cutucar, vamos fazer com que ele mame bem. Se ele mamar bem, a glicemia vai ficar boa. Quanto mais ele mamar, mais seu leite vai descer. E aí à noite você pode até dar um intervalo maior, né, de 4 horas. E o bebê começa a aprender. Ele vai aprender a acordar, ele vai aprender a pedir e vai aprender a mamar.
E às vezes é uma preocupação das mães, né, por causa do colostro, acha que é uma quantidade pequena, mas igual você falou, é uma quantidade pequena, mas é o alimento. E o bebê, quando nasce, o estômago dele é tamanho da cereja, né? Então, 5, 7 ml sustenta esse bebê. E por isso também ele precisa mamar mais vezes, né? Então, confia no colostro que vai dar tudo certo. Eu gosto muito de explicar para as mães o colostro, eu gosto de pegar no colostro e mostrar a textura dele, né? Ele parece uma cola. E ele pode vir de várias cores, né? A cor não qualifica. Pode vir mais amarronzado, pode vir mais branco, mais amarelado. E ele vai, como se fosse uma cola, ele vai revestindo toda a mucosa do trato gastrointestinal. Então vai revestir lá o esôfago, o estômago e principalmente o intestino. E ele é laxativo. Então quanto mais o bebê suga, mais esse colostro vai revestir o trato gastrointestinal, que vai formar a microbiota do intestino e vai soltar aquele mecônio. Né? Quanto mais ele suga, mais estimula, vai limpando o trato gastrointestinal e aí vem o leite. E a formação dessa microbiota não tem impacto para o resto da vida, né? Então hoje tem muitos estudos falando da microbiota, inclusive na questão de saúde, inclusive mental, né? Então a microbiota tem importância e o colostro já começa a ser, para ter uma noção, aqueles bebês que ficam na UTI, né? Que às vezes não pode alimentar por algum motivo, os bebês prematuros, eles enchiram o leite da mãe só para passar na mucosa, para já ir tapetando essa mucosa aí, inclusive oferecendo globulinas, né? Tamanho e benefício que é. Que é a colostoterapia. E aí a mãe te pergunta, agora já começou a falar, mas eu preciso acordar esse bebê à noite para mamar? Preciso, não vou acordar o bebê à noite para mamar? Só não alimenta. Então, como a Val disse, é uma livre demanda que precisa ser assim, organizada, né? Precisa ser supervisionada. Nos primeiros dias, como o colostro é uma quantidade, assim, fisiologicamente é uma quantidade mais baixa, o bebê tende, principalmente essas primeiras 72 horas, tem uns bebês que dormem bastante nessas primeiras 72 horas, né? Então, o ideal tem que estar sendo vigiado, o estado geral tem que estar sendo vigiado, como que está a diurese, que tende a ser assim, 1, 2 fraldinhas no primeiro dia, vai aumentando aí segundo, terceiro dia, progressivamente. E a gente vigia o peso também para saber. Mas o ideal é que nesse começo, sim, que a gente fala 3 horas, é engraçado que a gente fala 3 horas, e algumas mães, ele mama e chora e fica tentando acalentar no colo até dar 3 horas. Não é isso, né? 3 horas, a gente costuma falar umas 3, 4 horas de um intervalo máximo. Agora, o bebê está sugando muito bem de dia, está ficando satisfeito, como a Val disse. Às vezes à noite ele pode ficar umas 4 horinhas, daí lá pelo terceiro, quinto dia, né, entre 48 e 72 horas após alta a gente vai pesar, vai ver como que tá, a perda está dentro do limite, para dizer, não, tá tudo bem assim da forma que tá fazendo, tá dormindo 4 horas à noite, às vezes eu deixo, pode deixar porque o peso está adequado ou não. Não, perdeu o peso acima do que a gente gostaria, né? Acima do preconizado, que é em torno de 10%. Então a gente vai precisar realmente acordar um pouco, uma frequência um pouco maior, então é tudo muito relativo. Mas em geral, nos primeiros dias, é bom que a gente não deixe ele engrenar num sono muito prolongado. Como a Val disse, o bebê vai ficando mais sonolento, a gente fica com mais dificuldade de acordar ele e isso vai virando uma bola de neve, que a gente perde esse aprendizado que ele tem nos primeiros dias, né? Além de não estar recebendo colostro, nem estar estimulando a mama da forma adequada, porque se a gente deixa muito tempo sem mamar, essa mama não está sendo estimulada da forma como deveria, no tempo que deveria. Então, em geral, nos primeiros dias é interessante que a gente acorde ele aí, pelo menos com umas 3 horinhas. Não é para esperar 3 horas se o bebê estiver chorando e pedindo, né? Aí a chorou, demanda, né? Aí a demanda. Ele chorou, você trocou, você já resolveu os outros problemas, deu um colinho. Então, tenta colocar seu peito ali, né? Tenta colocar. Gente, precisa do aplicativo para ficar marcando lá as horas, quando tá de mamar? Por favor, não. Vamos tentar uma maternidade mais leve, né? Olha, o bebê deve mamar toda hora que ele quiser, né? Ele está vivendo um momento fora do útero, que ele precisa de colo, de aconchego, e ele vai mamar por vários motivos. Ele vai mamar porque ele está com sono, ele vai mamar porque ele está sentindo falta do útero, ele vai mamar porque ele está com fome, ele vai mamar
porque ele está desconfortável com Ele quer alguma ficar coisa, aconchegado na mão. porque ele quer ficar grudadinho na mão, e tá tudo colinho bem. gostoso. Olha, entenda que tá tudo bem. E é incrível, né? Quando a gente vê isso acontecer no dia. Às vezes você vê a mãe, você olha, tem pouco colosso, mas o bebê ficou mamou. Quando você chega no outro dia, aquele colosso já está bem abundante, né? Porque é comprovado, é estímulo. Quanto mais o bebê suga, mais leite a mãe tem, mais leite a mãe produz. Então não perca esse momento tão importante, né, de estímulo. E a gente está falando isso, assim, né? Que nosso bebê vai estar lá com 2 meses, eu tenho que ficar acordando o meu bebê para mamar? Não, cada época é um tipo de orientação, um tipo de comportamento. Cada bebê também. O bebê, tem bebês que a gente já viu, né? Que às vezes eles já param a perda de peso rápido, começam a recuperar o peso rápido. Tá tudo bem, tá dormindo 4 horas, tranquilo, tá tudo certo. Outros bebês que a gente vê alguns bebês, por exemplo, prematuros, saem da UTI, e aí eles vão precisar ficar um tempo maior sendo acordado mais vezes, né? Então cada bebê é de um jeito, né? Pra deixar o bebê de 2 meses aí, que tá ganhando peso bem, a mama lactante, ótimo, ele tá lá acordando ele, porque então cada caso é um caso. De lembrar que a perda de peso a gente espera aí até 10%, né, na primeira semana, sendo mais intenso nos primeiros dias. E a recuperação a gente espera aí até 2 semanas, né, de vida para recuperar peso de nascimento. Então é um momento de estresse, quando a gente tira a balança da bolsa para pesar, esses pais já ficam aflitos, eu já falo, nem tô esperando que ele vai ganhar, no quinto dia eu tô esperando que ele vai ganhar. Se parar de perder ou diminuir a perda, aí a gente já fica mais tranquilo, né, para não ficar tão apegado a esse peso, se a gente tem um parâmetro que está indo tudo bem, né? E todo choro é fome. A avó vai falar, esse menino tá chorando, esse menino tá com fome. E aí, todo choro é fome ou não? Não. Bebê, a gente chora por vários motivos. E um deles pode ser a fome. Né? O bebê não sabe falar. Então, a forma de comunicar dele é choro. E nem sempre é porque ele tá passando fome. Né? As pessoas até usam o termo, não, tá passando fome. Isso pra mãe é Olha horrível. pra mãe, né? Dá aquela fuzilada, tá passando fome. Às vezes o neném chora lá no berço, né? Quando tá pesando, fica assim, não, tá com fome. Ele acabou de nascer, gente. Aí a mãe pensou, ele tá com fome, não tá mamando, deixa eu dar alguma coisa. E o pai já pensa, o que eu tenho que comprar? O que eu tenho que fazer, né? Então, não, gente, o bebê chora. Uma forma de Tente comunicação, entender, tente dar tempo, olhe pro seu bebê. Né? Quando passar um tempinho, você já vai começar a entender cada choro e vai saber identificar. Mas a primeira coisa, acolha esse choro. Né? Acolha e tente dar o peito. Então, o choro pode ser, quero colo, né? Choro, tô com a fralda suja, então a gente tem uma etiqueta que está me incomodando, tô com algum gás. Então, o choro pode ser, uma forma de comunicação do bebê. E lembrar que os primeiros 3 meses é essa gestação. Não é colo desse bebê, né? Esse bebê. Colo não estraga ninguém. Não estraga. Cola é remédio. Cola é remédio. E quais seriam alguns sinais para a mãe olhar e falar, não, meu leite está sendo suficiente? Qualquer pessoa falar que o menino está passando fome, meu leite está sendo suficiente. O que ela pode se apegar para ter alguns dados indiretos ou diretos sobre isso? Eu acho que toda mãe que saísse da maternidade, primeiro ela tinha que ter certeza que seu bebê está mamando, né? Infelizmente não é o que a gente vê na prática, né? Mas ela tinha que ter certeza que ele está realmente mamando. Como que a gente sabe que ele está mamando, né? Se ele tem um encaixe dessa pega boa, que está tendo pressão, força e ritmo. Então a gente tem que olhar o ritmo de mamada do bebê. O bebê, quando ele começa a mamar, vamos pensar que lá por volta do 3º, 5º dia, né? Que aquela mama vai ficar dura, que a mãe vai ter que massajar, mas vamos pensar no leite que já desceu, que esse bebê está mamando. Então ele vai começar a sucção, ele começa a estimular o peito. Então ele vai fazer primeiro, que a gente chama de sucção não nutritiva, os leigos chamam de chupetar, né? Então ele está lá fazendo a sucção não nutritiva. É um estímulo. A mama não é um depósito, a mama é uma fábrica. Então, quando ele começa a fazer esse estímulo, geralmente por volta do 3º minuto, às vezes até antes, demora um pouquinho mais, vai ser liberado um jato de ejeção de leite que é hormonal. Então, libera a ocitocina e vai vir o leite, que a gente fala, desce o leite. Né? Os antigos falam, apojou, né? Nossa, senti apojar, né? Então, o bebê está no ritmo de sucção rápida, ele vai começar a fazer mais lento. Por quê? Porque ele agora tem que sugar,
deglutir e respirar. Então é mais lento e profundo. E aí, muitas vezes a mãe até ouve fazer gut, gut, gut. Passou aquele tempo, acabou aquele jato de injeção, ele vai ter que estimular novamente. Então ele dá uma cochiladinha ou volta a chupetar. Da sucção não nutritiva, né? Porque o peito não é uma torneira aberta, né? Igual a mamadeira que o fluxo é constante. Então o peito vem o jato e diminui o jato. E aí a mãe tem que identificar na mamada. Não estou nem falando de tempo, de aplicativo de celular, porque eu quero que a mãe conheça seu bebê. Então ela tem que olhar para ele e ver, nossa, ó, tá engolindo. Agora parou, tá engolindo de novo. Ela tem que sentir que esse bebê, sabe que a mamada tá rendendo? Como que a gente sabe que a mamada está rendendo? Ele começa mais afoito, com fome, depois ele vai diminuindo a mamada, vai diminuindo e depois ele solta o peito com comportamento satisfeito, né? Relaxado, tranquilo. E a mãe vai tocar sua mama e vai perceber que, ó, tá mais murcha que essa, né? Essa é uma mamada que a mãe pode falar, nossa, agora mamou bem, rendeu essa mamada, né? Ela pode até colocar para rotar e o bebê rotar e querer mais. E ela, e ela vai querer a sobremesa. Então, ela tem que observar isso. Então, esse comportamento, a mamada, o comportamento do bebê, sentir sua mama e observar a diurese e a evacuação do bebê. Que aí você pode até falar melhor um pouquinho. Então, assim, as fraldas vão aumentando ao longo dos dias, né? Então, primeiro de uma fralda, o segundo já vai aumentando para 2 e vai aumentando gradativamente até que a gente espere que ele tenha uma troca entre 6 e 8 fraldas por dia. Lembrar sem aquele laranjado, que são cristais de urato, aquele lá pode ser sinal que ainda a urina está concentrada. E a evacuação, né? Então a gente sabe que no início é mecônio, que é aquele esverdeado escuro, e depois ele vai mudando, transicionando para um esverdeado mais claro, amarelo esverdeado, até aquele cocô amarelo. Tudo isso é sinal indireto que esse bebê está mamando de uma forma, esse leite está sendo suficiente. Um dado direto, né? O objetivo é o peso, mas que a gente não se apega só a ele, né? A gente tem que avaliar toda essa questão que a gente falou, diurese, evacuação, a forma da mamada. E às vezes a gente está nesse mundo tão digital, tendo que resolver tantas coisas, que às vezes a gente o bebê está lá mamando e você está resolvendo um monte de coisa no celular. Eu me apegava muito assim, de ficar atenta a isso, que às vezes você está resolvendo tudo no celular ali, menos olhando para o seu bebê, né? Então é importante olhar para o bebê, porque você vai começar a aprender o que é uma chupetada, o que de fato, se o bebê está mamando, se ele está deglutindo, então é importante isso. E lembrar que a ocitocina também tem estímulos visuais, estímulos sonoros. Então você está olhando para o bebê, isso tudo é estímulo para a liberação hormonal. Eu acho isso lindo. Eu também acho. E lembrar também que nem toda mamada vai ser igual, né? Também a gente não come igual toda refeição, né? Então vai ter mamadas que o bebê vai estar com fome, ele vai mamar mais. Tem mamadas que ele só quer ir lá matar a sede. Ele vai lá, mata a sede, tá tudo bem. Né? Então você precisa conhecer seu bebê. Olhe para ele, né? Olhe para o seu corpo. Tente fazer uma conexão, você e seu bebê, que logo você vai aprender a identificar isso. Então isso não significa que eu tenho que ficar 20 minutos lá toda vez, né? Não, cada bebê tem um tempo único. Eu posso ter um bebê que para ficar satisfeito, ele gaste 5 fluxos. Porque vai depender do fluxo de leite da mãe, vai depender da força de sucção. Eu posso ter a mesma mama e mudar o bebê para um bebê mais lento. Ele vai gastar mais tempo na mesma mama, né? Que saía muito leite. Então isso vai depender do rendimento da mamada, não é o tempo da mamada. Agora, se você falar para mim assim, nossa, o bebê fica 1 hora no peito, é toda vez que ele mama, que ele fica 1 hora? Aí vai falar, toda vez. Como que ele sai desse peito? Ah, passa meia horinha e ele quer de novo. Você percebe ele engolindo? Não, nem sei o que é, né? Não vejo, então fique atenta, né? É preciso que a gente avalie essa mãe e que ensine ela a observar esses fatores. E às vezes assim, 1 hora, num seio só, né? A gente vê uma mamada às vezes prolongada, num seio só. E só uma coisa que você falou aí, de olhar pro bebê, às vezes tá aqui no celular, tem um meme, não sei se vocês já viram que a mãe tá no celular, amamentando aqui. Não vou julgar a mãe, gente, porque é tanta coisa pra fazer, a gente sabe que muitas vezes não tem outra hora também, né? Mas aí o bebê solta o mamilo e pega uma região lateral do peito, assim, no seio e tá mamando, e aí mostrando. Aí quando ela vai ver, ele tá sugando lá embaixo, então o mamilo tá aqui. Mas esse menino eu acho que não deve ser muito real, porque quando pega fora, não dói pra caramba. Mas já aconteceu. Tem cada vai ser
muito engraçado. Mas tem cada mãe com chupão que você nunca viu. Um roxo aqui, um roxo ali. E né? ele sugando forte, assim, então, isso que eu fiquei pensando, nossa, ela não sentiu, Nossa, né? Mas viu é quando tão, acho que é tão escapava. ali do lado. Às vezes é uma tolerância mais alta do limiar, né? Uma sensibilidade um pouco menor. É, mas nesse início, né, a pega, se a gente for pensar numa pega boa, a boca é tão pequenininha, o mamilo tem que, mamilo nem fala mamilo, fala a região da areola tem que entrar entre o céu da boca e a língua. O espaço é muito pequeno, então qualquer desalinhada que eu dou, eu falo que é igual você calçar um sapato e tá apertando no pé, machucando, que você tem que dar aquela ajeitadinha. Então, nesse início, fique concentrada, né? Tente você mesmo se posicionar bem, olhar essa pega e sentir seu bebê. Porque às vezes é preciso uma ajeitadinha naquela pega para você falar, ai, assim não dói, ai, assim dói, né? Você precisa se conhecer e conhecer seu bebê. E precisa das duas mamas, toda mamada? Nem sempre, né? Vamos imaginar uma mãe que está começando a amamentar. Então, está na maior dificuldade para encaixar aquele bebê. Aí conseguiu encaixar, aí você pensa, 15 minutos eu tenho que trocar de mama. Aí você tira e não consegue pôr na outra. Ai, meu Deus, por que eu fui tirar? Devia ter deixado mamando só naquela mama. Isso você vai aprendendo com o tempo, né? Às vezes eu chego num dia e falo assim, no primeiro dia, ai, mas meu neném só tá mamando essa mama. Eu falo, quantos dias que o seu neném tem? Eu até brinco, quantos dias que ele tem mesmo? Eu falo, então ele tá aprendendo, né? Então nessa fase que você tá aprendendo, né? Vai para a mama que você acha mais fácil, o bebê vai trabalhar aquela mama, vai sugar bem, vai ficando mais esperto, você vai ficando mais ágil, aí você vai passando para outra. O objetivo é dar as duas mamas na mesma mamada, mas pode ser que isso não vai acontecer nos primeiros dias. Pode ser que quando aconteça a pojadura você tem muito leite, que não consiga nem esvaziar uma, quando você vai passar para outra não quer mais. Aí você pode fazer mamas alternadas. Mas à medida que ele vai crescendo, a necessidade vai aumentando, o ideal é dar as duas, para que ele esvazie as duas mamas, para que ele estimule essa produção de leite e para que ele fique mais satisfeito. Até ele aprender a falar e falar assim, outro. Outro. Ou ele fala assim, boa, e passa o outro. Lembrar de diferenciar as duas mamas até para não ficar com a mama assimétrica depois, né? Porque senão a gente pode, se tem um bebê que às vezes tem preferência para uma mama, a mãe dá só de um lado, e às vezes essa mama a longo prazo pode ficar E assimétrica. também uma né? coisa que você falou que me fez lembrar, assim, que a gente precisa também reconhecer, né? O que é a preferência e o que é a dificuldade. Porque às vezes a gente também prefere dar uma mama, né? Tão mais fácil essa, eu ponho daqui. E aí eu não coloco nessa. Mas será que é a dificuldade minha ou é a dificuldade do bebê? Porque também pode ser uma dificuldade do bebê. Então, se você não está conseguindo dar essas duas mamas, é importante você falar com o pediatra, né? Para que o pediatra possa examinar melhor o bebê, para ver se não tem alguma coisa, um torcicolo congênito, alguma coisa que esteja impedindo esse bebê de mamar o outro lado. Outra questão é, as mães reclamam, às vezes a mama está tão cheia que esse bebê não consegue abocanhar a mama. E aí, o que ela tem que fazer? Essa fase acontece muito por volta do 3º ao 5º dia, que é quando acontece a apojadura. Por mais que a gente explique da apojadura, eu acho que as mães não conseguem entender a dimensão do que é uma apojadura. Aí você fala assim, ninguém me falou disso, eu falei assim, mas eu cansei de falar do que é a apojadura, né? A apojadura é uma fase que eu acho mais difícil da amamentação, né? Porque por volta desse 3º dia, há um boom hormonal, né? Que é a primeira lactogênese. Então, mesmo a mãe que não esteja, por exemplo, esteja com o bebê na UTI, né? Essa apojadura vai acontecer, porque ela é hormonal. E aí essa mama, de repente, você dá uma dormidinha, quando você acorda, parece que a mama vai explodir. A mama fica cheia, quente, dura e muito dolorida, porque ela não fica só cheia de leite, ela fica inflamada. Então é importante que saiba fazer uma massagem, que é a massagem que eu já até tinha falado antes, né? Repete pra gente aí. Então pode fazer. Eu gosto muito dele, a gente faz um shake, né? Eu falo milkshake, pra mãe não esquecer. O milkshake, ou seja, balançar a mama como se você soltasse as glândulas. Pode fazer essa massagem, que talvez é mais fácil e menos dolorida, fazer nesse sentido e principalmente liberar na região da areola. Pega esse areola e vai fazendo 20 vezes, você vai ver que está muito dura. Porque só sai leite aqui. Então, se você não liberar a ponta, como que o leite de trás vai sair?
E é com paciência, vai massageando. E pode fazer uma compressa, que aí vem a questão, é uma compressa fria. Porque a compressa fria, que a gente fala gelada, né? Não pode queimar a mama com gelo, mas uma compressa geladinha, ela vai ajudar a diminuir aquele líquido que está inflamado e o jato de leite vai sair com mais facilidade. Então pode alternar massagem, a compressa e fazer uma ordenha. Pode ser tanto manual, com a mão retirando esse excesso aqui da ponta, ou com bomba. Hoje a gente tem muitas bombas no mercado, né? As bombas elétricas. Aí é importante esvaziar um pouco essa região para que o bebê consiga pegar. O bebê é a melhor bomba, né? E se ele vier para o seu peito com essa areola dura, possivelmente ele vai escorregar e vai machucar você. Então deixe essa areola macia e coloque o bebê para mamar, que logo a sua mama vai ficar melhor. Esvaziou, vai encher de novo. Aí o que você tem que fazer? Fazer todo o processo novamente. Demora em torno de 2, 3 dias para que essa mama comece a ficar melhor. Aí a mama fica macia. A mãe me liga e fala: Valdirene, meu leite acabou. Meu leite acabou porque minha mama estava muito cheia, agora eu pego nela e ela está murcha, macia. O seu corpo vai se organizando para essa produção. Então a produção do leite vai acontecer 70% ou 80% na hora da mamada, na hora do estímulo. O bebê começa a mamar, vem leite. Porque pensa você ficar 1, 2 anos, né, com essa mama engurgitada, tá? Então fique atento à sucção nutritiva e observe esse bebê deglutindo. Eu brinco que parece um balão muito cheio, né? Se você for pegar um balão muito cheio, ele vai escorregar. Se você for abocanhar um balão muito cheio, ele vai escorregar. Então tem que esvaziar um pouco para conseguir pegar, né? E às vezes pode ser momentos de desconforto. Então entre em contato com o seu médico, né? Com o seu pediatra, com o seu obstetra. Às vezes pode entrar com algum anti-inflamatório também para ajudar, caso esteja muito desconfortável, porque tem algumas mães que sofrem muito nesse momento da pojadura. Pode ter um pouco de calafrio, né? Um pouco de mal-estar, mas passa. Esse terceiro, quarto dia, quinto dia é que acontece a pojadura e depois, como você diz, a segunda fase é muito dependente, claro, de hormônio, mas a sucção, né? Diferente da primeira fase, que ela é exclusivamente hormonal. Então, é importante a gente ter todos esses cuidados. E te falando de compressa fria, não é compressa quente, que as pessoas muito confundem, né? Se fizer compressa quente ou ir de baixo para o chuveiro, vai vasodilatar e vai piorar esse processo inflamatório, aumentar a produção de leite. Então, compressa fria. Você já viu umas compressas frias de repolho que o pessoal já sim. Coloca o repolho no congelador e coloca o repolho, sai cozido lá. Porque o repolho, né, só é importante, tem que higienizar bem, né? Não é que está errado usar o repolho. Porque eles lavam a folha do repolho, cortar a região do mamilo, né? Coloca o repolho, pode pôr no congelador e vem com ele, porque ele abraça mais a mama, né? E aí chega murcha, assim, porque a mama está quente, porque ela está bem inflamada. Isso mesmo. E outra queixa, comecei a ter dor na hora de amamentar. O que pode ser? O que eu posso fazer para aliviar essa dor? Bom, existem vários tipos de dor e é importante a gente lembrar que cada mãe tem uma intensidade de dor, né? A dor é muito subjetiva, então é importante que a gente quantifique essa dor com a mãe e que a gente apoie essa mãe nesse momento de dor, né? Porque às vezes você olha e fala assim, mas esse peitinho está machucado, né? Por que ela está sentindo dor? A dor é individual, é subjetiva. Então tem mães que têm muita sensibilidade no mamilo, né? Às vezes fala assim, nossa, antes eu nem conseguia ficar sem sutiã, ninguém podia encostar no meu peito e agora esse bebê mamando nessa intensidade. E costumam falar, amamentar não dói, né? Amamentar não dói. Isso gera um peso, né? E aí, como que ela fala que amamentar não dói, tá doendo demais, eu quero jogar meu menino na parede na hora que pega meu peito, né? Então a gente precisa entender essa dor e avaliar o que está acontecendo. Então pode ser uma sensibilidade aumentada, pode ser um erro na técnica, né? Tanto do posicionamento quanto da pega, que é o que mais é comum acontecer. Esse mamilo já machucou, e aí mesmo machucado, né, fazendo a correção da causa, ela pode sentir dor no início da mamada, mas se tiver tudo bem, vai ficar suportável. Não falei que ela vai ficar sem dor, o mamilo está machucado. Mas dá anestesiada, né, depois que começa a dar. Mas é porque se tiver certo, a dor vai amenizar. Se tiver ainda errado, atritando, vai continuar. Então ela vai ter que tirar e colocar novamente no peito.
É preciso fazer essa identificação correta e ajustar, porque amamentar com dor não é bom para ninguém, né? Como que essa mãe vai liberar hormônios, como que essa mãe vai conseguir fazer uma mamada efetiva e deixar esse bebê mamando a uma custa muito alta, né? E entender, e compreender, apoiar e ajudá-la, né? Nesse momento difícil dessa dor. E lembrar que amamentar dói, gente. Dói até aprender. Porque todo mamilo é sensível. Sim. Só que não vai ser uma dor insuportável, né? Como eu disse, dor de diferentes graus. Mas não é para ser uma dor insuportável. não é para ser uma dor insuportável. O que a gente pode ajudar, pode modificar. Mas nesse início, o mamilo é muito sensível. Um bebê sugando a todo momento, uma certa dorzinha ela vai sentir, mas não pode gerar lesões que aumentem essa dor. E eu lembro que quando eu terminei pediatria, a gente passava no Alcon e eu já passava com a ideia, né? Que se está doendo é porque a pega está errada. Vamos ajustar. E assim, a gente vira um pediatra melhor depois que a gente vira mãe, né? E a minha primeira, no segundo, terceiro dia começou a doer e eu olhava, gente, não está machucado. E realmente é a sensibilidade. Então eu já fiquei ainda mais empática com essas mães. Não necessariamente a pega está tudo certo, mas a sensibilidade, ela está gerando essa dor, mas passa. Essa passa, a gente acostuma e depois passa. Mas também lembrar que não tem que ser a qualquer custo, a gente tem que buscar ajuda, né? E o que a gente pode fazer para tentar aliviar essa dor? Além de corrigir a pega, primeiro é identificar a causa, né? Identificou a causa, é corrigir, fazer os ajustes. Hoje tem o laser, né? A laser terapia. A laser terapia é uma ferramenta que vem ajudando muito a gente nesse trabalho, né? Porque além dela do laser promover a cicatrização e uma analgesia, né? Também anti-inflamatório. Mas também não adianta fazer laser se a causa estiver acontecendo, vai continuar machucando, né? Então o laser é um grande aliado. E lembrar de outras causas, né, de dor também, que seria o fenômeno de Renault, né, que é um efeito vasomotor. Como é que você identificou da última vez, Val? O fenômeno de Renault é uma vasoconstrição que acontece nas extremidades, né? E o peito é uma extremidade. Geralmente no fenômeno de Renault a mãe relata uma dor forte e principalmente no final da mamada. Então, quando o bebê sai do peito, você olha para o mamilo, ele não está amassado, ele está redondinho, mas ele está esbranquiçado. Pode ser por um erro de pega? Pode, mas também pode ser de uma característica daquela pessoa. Então, eu perguntei para a mãe esses dias que ela estava, eu tirei vibrando. Né? O que a gente faz para diferenciar é você aquecer uma compressa quentinha na hora que está doendo e colocar. Rapidamente ele faz uma vasodilatação e muda de cor e alivia a dor, né? E aí ela falou pra mim, nossa, eu não consigo ir no lugar que tem frio. Quando tá frio, meus dedos da mão ficam roxos, meu pé congela, meu nariz, minha orelha, fica tudo doendo. Então ela já tem uma propensão a ter aquilo. E com o atrito da mamada, ela pode sentir isso. E aí você ajustando a causa, né, ajustando a pega, pode ser que alivie. E se não aliviar, tem medicações também que pode ajudar essa mãe. E outra causa também seria a candidíase, que não é tão comum, igual a gente tem visto, mas é uma dor fisgada, uma dor intensa, né? A mamila fica avermelhada, às vezes pode ter descamação, ficar mais brilhante. E também lembrar sempre de checar a boquinha do bebê, que pode estar acontecendo nos dois. Então a gente tem que tentar identificar, nem todo mundo vai sentir dor pelo mesmo motivo, né? E aquelas pomadinhas? Aquela do enxoval lá, da Macrobaby, que já vem no enxoval de todo mundo, é a pomadinha do seio. As pomadas de lanolina, né? Não vou falar marca, tem uma outra também. A pomada, ela é hidratante, então ela vai ajudar a hidratar aquela região. Se você vai usar, né? Porque o próprio leite também faz essa hidratação, após a mamada você passar o seu leite. Mas se você vai usar a pomada, o que tem que lembrar é que tem que ser bem pouquinha. É um grãozinho de arroz, vai colocar no dedo, vai esfregar e vai dar um toquezinho no mamilo e um toquezinho no outro. Não precisa de mais que isso. Porque se você coloca, porque assim tá doendo, né? Pega um tufo de pomada e lambuza tudo, né? Quando o bebê for mamar, a boca vai ficar escorregando e essa pomada pode obstruir ductos. O ducto é da finura de um cabelinho. Então pode obstruir esse ducto, virar uma obstrução e virar uma mastite. Então tem que ficar atento, né? O mamilo tem que manter limpo e seco. Sim. Então lembrar de novo também, concha de amamentação não vai fazer parte, né, do enxoval, porque deixa aquele
local úmido, predispõe à proliferação de fungo. Então, às vezes, quando precisa evitar o atrito, a gente está ensinando de fazer a rosquinha. Tem a rosquinha, você pode comprar ela pronta, né? Que é uma rosquinha que parece um donuts. Ou você pode fazer com a fraldinha de boca mesmo, né? Enrolar e fazer uma rodilhinha, um nozinho e colocar. Qual que é a finalidade dessa rosquinha, né? É tirar, evitar o atrito desse mamilo com o sutiã e deixar essa área ventilada. E agora, tem as situações que a gente tem que aprender a identificar. Também tem aquele bebê que não está ganhando peso. O bebê que a gente já ajustou toda a técnica, já ajustou tudo que tem que ajustar em relação à mãe, em relação ao bebê, mas não está ganhando peso. Então aí é o momento do pediatra saber intervir e às vezes ter que iniciar uma complementação, seja do leite ordenhado ou de complemento por fórmula. E como é que seria a melhor técnica de complementação para a gente evitar aí o desmame desse bebê? Nesse caso, a gente tem dois tipos de paciente, né? O paciente que está perdendo peso, mas não teve nenhuma orientação prévia, né? E que muitos pediatras, né, já entram com a fórmula sem pedir uma avaliação dessa mamada. Então, se o seu bebê está perdendo peso, primeiro avalie, é algum erro da técnica? Né? Será que ele que não está conseguindo extrair o leite do seu peito? Que pode ser. Agora, se está tudo ajustado, está mamando bem, a gente vai ter que avaliar o fluxo dessa mama, ver se essa mamada realmente está sendo eficiente em questões de volume, né? De extração de volume de leite. E se for necessário complementação, existem complementações que a gente pode fazer sem retirar o bebê do peito. Então, tem a técnica da translactação, relactação, que a mãe pode fazer tanto com o leite dela ordenhado ou com fórmula, que ela vai encaixar uma sondinha enquanto o bebê mama e a pressão da sucção vai puxar essa fórmula, então ele vai continuar mamando o peito, pegando o leite da mama, estimulando a mama e recebendo esse complemento, né? Então ele não vai fazer nenhuma confusão, como se ele fosse pôr uma mamadeira, né? Que ele pode fazer uma confusão de bico e de fluxo, porque a mamadeira é fluxo constante, e é uma forma de estar estimulando mais essa mama. Ou a colher dosadora, ou o copinho, ou na seringa, né? Lembrando que todas essas vias têm que ser bem acompanhadas, porque não é a via definitiva. A gente tem que saber o porquê que eu estou usando aquilo. Não adianta eu querer que um bebê que está recebendo 90 ml de complemento, e eu querer que dê na colher dosadora, né? Porque vai aumentando esse volume e ele vai ficar com dificuldade. Então, e nem é seguro. Então, a gente tem que ver até que ponto que eu estou usando essa via. Qual o objetivo que eu quero chegar? Porque talvez vai chegar um ponto que eu vou falar, não, você vai dar o peito e a mamadeira, né? Então, a gente tem que pensar nisso, olhar para essa dupla, usar a via mais adequada, mas com algum propósito. Não é usar a torta direita como se fosse de qualquer jeito. E ao mesmo tempo, enquanto a gente vai intervir, a gente pode tentar algo para tentar aumentar a produção desse leite. O que a gente pode fazer, Lu, para aumentar a produção de leite? Então, tem os protocolos com a bomba, né? De esvaziamento, né? Isso, que nem sempre dá pra gente utilizar, porque por causa da limitação, apesar de ser interessante, da limitação de tempo, de cansaço mesmo, porque você pensa, provavelmente é uma amamentação que já não tá tão fácil. Aí gasta um tempo ali, às vezes despertando o bebê, às vezes insistindo na mamada, coloca de um lado, coloca do outro, né? E ainda ter que gastar mais tempo estimulando, depois às que vezes a bomba não é adequada, né? E aí tem vários tipos de bomba para cada, que encaixa, tem aqui encaixa bem um tipo de seio, mas não encaixa bem um outro tipo, não é a mesma bomba que dá para todo mundo falar, não, essa dá, pode comprar, né? Às vezes faz até já teve caso, fez um investimento alto e não encaixou bem, né? Enfim. E tem medicação que a gente sabe que tem como efeito colateral a produção láctea e a gente acaba lançando mão, que é, no caso, a domperidona, que a gente pode dar, em alguns casos, a gente vê mesmo que tem um déficit de produção, tá orientando. A gente dispõe também de spray nasal de ocitocina, que ajuda aí na liberação, né? Então, a gente pode lançar mão de algumas medicações, mas isoladamente as medicações não costumam ser eficientes e não é para todas as pacientes que funciona também.
Tem alguns também galactogogos naturais, né? Uhum. Aí vai de pessoa para pessoa, né? Muito subjetivo também. Mas tem os galactogogos, como fenogrego, chá de tintura de algodoeiro, né? Aí vai. Então a gente tem que avaliar cada caso muito específico, né? E ver a realidade daquela família, daquela mãe, daquele bebê e tentar achar a melhor via para a gente conduzir E isso. lembrar também que não adianta entrar com medicação se a sucção não estiver efetiva, não estiver adequada, né? Líquido, importante aumentar a ingesta de líquidos dessa mãe, porque lembrando que o leite materno 80% é líquido, e tentar, eu sei que é difícil, mas manter a tranquilidade, porque a parte psíquica dessa mãe influencia diretamente na produção. Eu falo, a gente começa a amamentar aqui. Isso. Né? Então, E o que a gente estava falando mais cedo, né? Às vezes, até uma mãe que tem uma produção boa, ou e naquele momento ali está muito cansada, não está favorável, o ritmo do bebê não está favorável, ela não está bem, às vezes a gente precisa de, assim, isoladamente, porque vamos oferecer, ordenhar a manga, oferecer, ou então vamos complementar com fórmula. Não significa que vai ser daquele jeito para sempre. Não está desistindo da amamentação. Às vezes né? você precisa daquilo assim, temporariamente, transitoriamente. Então, a gente falou de tantas coisas aqui, né? E, vamos fazer translactação. Pode ser só transitória e de repente já está tudo bem, resolvido, vamos parar. Ou então, mesmo que seja uma chuca, vamos oferecer uma chuca aqui, mas daqui a pouco a gente resolve todos os problemas e não vai precisar mais dela. Então, lembrar que tudo nada assim absoluto, não, a não ser alguns casos específicos, que aí sim, forma absoluta, enfim. Mas lembrar que é transitório, que a gente assim pode movimentar dentro das opções, né? Tentar dar uns dias, não ficar também com excesso de intervenções. Intervém agora de manhã de uma forma, não funcionou, não deu nem tempo de ver, aí à tarde intervém de outra forma, né? Que é outra coisa. Eu falo que às vezes a mãe precisa de um refrigério, né? Um refrigério. Às vezes à noite, não, hoje você vai dormir, né? Vamos dar a fórmula nessa noite. O pai vai dar a fórmula, você vai dormir. No outro dia, é outro dia. A gente tem que saber dar pra Né? É outro dia, é outra oportunidade. A gente só tem que saber qual que é a nossa meta, né? E ver os passos que a gente vai chegar para ela. Usar um artifício desse não quer dizer desistir da amamentação. Para ter essa tranquilidade, é importante ter o pediatra para chamar de seu, a fome para chamar de sua. Ai, como é bom. E acionar a rede de apoio. Então, não esquecer de acionar a rede de apoio, né? Que às vezes é isso que está faltando. E a questão do freio lumbar, que tem sido sempre uma polêmica, né? Uma alta taxa de frenotomia. O que a gente tem observado aí? A gente faz, na maternidade é realizado o teste da linguinha. Lembrando que esse teste da linguinha é um protocolo, né, que é obrigatório, que é uma lei. Esse protocolo, ele é baseado na análise anatômica funcional. Então, vai ser avaliado e ele tem uma pontuação, né? O que esse freno não pode estar acontecendo? Primeiro, todo mundo tem freno, viu, gente? Porque às vezes assim, tem freno? Não falo, tem, eu tenho, você tem. Graças a Deus, sim. Eu tenho, todo mundo tem freno. O que a gente tem que ver é se esse freno está segurando essa língua no movimento de elevação. Então, a língua tem que elevar, né, ter uma mobilidade de elevação. Se esse freno está segurando a língua, ele pode interferir na amamentação. Ele pode interferir na introdução alimentar. Ele pode interferir na fala, né? Ele pode interferir em outras questões. Mas o que a gente tem que ver? Se isso vai interferir. Então, ele tem uma pontuação. Se ele já pontua e já é certo que é uma anquiloglossia, então esse bebê vai ser encaminhado para realizar esse procedimento. Não deve sair correndo da maternidade e fazer o procedimento. Por quê? Porque você nem está adaptando ainda, né? Tem outras coisas primordiais para a mãe fazer. É raro um freno curto que vai impedir o bebê de pegar o peito. Eu falo isso pela minha prática, sabe? Às vezes a dificuldade da amamentação básica, que todo mundo tá, assim, que é comum de acontecer, e aí viu que tem um freno um pouco curto, que nem é tão, não pontua tanto, e já fala, é o freno. Né? Então, esse freno não vai dificultar seu bebê pegar o peito. Ele pode dificultar na extração do leite, na força e nesse movimento da língua. Então, os frenos que a gente acha que é duvidoso, fica, será que corta? Será que libera? Né? O que faz?
aguarde, reavalia com 30 dias, quando a mamada já está bem estabelecida, esse bebê já tem uma abertura maior de boca. Não é que o freno vai aumentar, mas é que você vai ter uma real noção dessa interferência na função. E aí com 30 dias a gente reavalia essa mamada e aí a gente toma a melhor conduta junto com o pediatra. Isso, então é uma avaliação multidisciplinar, né? E a gente tem que ver se de fato está interferindo, porque é um procedimento cirúrgico. Todo procedimento cirúrgico tem seu risco, todo procedimento cirúrgico tem um grau de dor, né? De desconforto. Então a gente não tem que fazer só porque pontuou. Tem que ter alguma alteração na função, né? Se tiver alteração na função, daí a gente avalia no conjunto. E agora, outra questão que é a chupeta. Muitas vezes a gente já vê os pais chegarem com a chupeta na maternidade, né? E aí, como é que vai ser a nossa orientação em relação à chupeta? Às vezes eu chego para atender o paciente, né, entra com a chupeta e não está mamando o peito. Ele fala assim, mas ó, eu dei a chupeta para ele treinar, para ele treinar a sucção, né? Lembrando que a sucção do bebê que nasce a termo, está saudável, que ela é um reflexo, então ela vai sugar. Agora, sugar o peito que é mais difícil, porque o peito tem que entrar igual a chupeta entra, né? Pensando assim. A chupeta, ela é um pacificador, ou seja, ela acalma o bebê. Mas nesse momento que o bebê nasceu, que ele está precisando mamar, ele tem que acalmar onde? No peito da mãe. Porque se ele tem pro peito, ele vai mamar e ele vai pegar colosso, que é pouco. Já está tão pouco, vamos deixar ele mamar aqui, né? Vamos deixar ele gastar as energias dele, as calorias dele no peito. Porque quanto mais ele mama, mais ele aprende, quanto mais ele mama, mais vem colosso. Quanto mais ele pega colosso, melhor ele fica, né? E o que ele vai ganhar com a chupeta? Ar. A chupeta, ele tem que fazer um fechamento da boca e ele sente o peso da chupeta lá na língua, lá atrás. No peito, ele tem que abrir a boca e trazer a língua para frente. Então, se você dá a chupeta, quando ele for no peito, ele vai com aquele mesmo padrão. Então, nesse início, não é bom dar chupeta, nenhum tipo de bico. Agora, se você, depois da mamada está bem estabelecida, e você perceber, você desejar que seu bebê, né? Você perceber que ele é muito irritado, que você deseja até mesmo dar a chupeta, aí o que é importante você fazer? Tomar cuidado com a intensidade e frequência. O que faz mal no hábito é a intensidade e frequência. Então, evitar pendurar a chupeta na roupa, porque encosta em todo mundo e todo mundo fica enfiando a chupeta. Então, você intensifica aquele hábito. Dar só naqueles momentos cruciais. E fala assim, não, só vou usar para dormir. Eu falo, então ela não vai sair do berço. Porque vai dormir no berço, então a chupeta fica lá. Né? Então, a gente compra um monte de chupeta, vai dar a chave da chupeta. Porque a gente tem que pensar que nem todo bebê vai necessitar da chupeta, né? Então espere conhecer seu bebê para você tomar essa decisão. E aí, a partir da sua decisão, que você saiba também que é preciso retirar, né, de preferência no primeiro ano de vida. Não deixar a criança para o parquinho com a chupeta, né? A criança está brincando, ela não precisa da chupeta ali. Então, é ficar bem atenta a isso, ao que você quer. A decisão é da família. Então, assim, a gente sabe dos contras, né? De confusão de bico, de alteração orofacial, alteração da dentição. A gente sabe de todos esses pontos. Mas eu não sou uma pediatra que sou totalmente contra a chupeta, porque às vezes aquele lá é o SOS dos pais no momento de desespero. E é exatamente isso. A gente saber usar com cuidado, né? Tem marcas melhores, que são mais finas, que tem menos risco de fazer essas alterações. Então, saber escolher em conjunto, né? Com as orientações do seu pediatra. E lembrar que às vezes é um SOS, às vezes precisa daquele alívio, né? Só naquele momento. Então, mas se ainda for usar, não entrar nesses primeiros dias. Então, depois de 3, 4 semanas, às vezes seria melhor para não ter esse risco aí nesse momento que está sendo estabelecida a amamentação. E o que a gente faz? Às vezes o bebê está mamando e ele engasa e começa a tossir lá no peito. O que a gente vai fazer com esse menino? Grita alguém. Com você, Lu. Grita alguém, grita todo mundo que tiver. Brincadeira, gente. Ó, então, vamos lá, a gente está dando peito aqui. O bebê, ele tá com a perna correta, tá estendido, o queixinho tá encostando. tá com a pelve cruzada. Não posso só esse bracinho pra cá. Tá abraçando a mamãe.
Mas o braço tá quebrado ali pra trás. Esse boneco vira o braço. Peraí, vamos passar. Ai, ele é assim, melhorou. E aí o bebê muitas vezes tem vem às vezes um fluxo mais alto, né? Ou ele não tá esperando aquele fluxo todo, como você disse, o fluxo é variável, né? Uma maneira com né? fluxo ali sempre com o mesmo. E aí dá aquela tossidinha. A gente vê muito isso, né? E aí o que você vai fazer sem desespero? A gente vai afastar, olhar, suspendi meu bebê, tá com leite. Vira um pouquinho, tem leite na boca, vira um pouquinho de lado, tira o excesso ali, né, do leitinho, levanta de novo, olha pro seu bebê, né? Porque às vezes a gente espera tanto que você tá olhando e ele não tá olhando o bebê, né? Porque é uma reação normal. Então a gente vai olhar pro bebê. Muitas vezes, a maior parte das vezes, só esse ato de suspender, né, a gente já tirou o excesso ali de líquido que estava na boca, só de suspender a gente vai ver que ele está reagindo, ele às vezes dá mais uma tossidinha, vai dar um choro, e aí tudo bem, está respirando, você está vendo os movimentos respiratórios, ótimo, né? Acalma ele, tá tudo bem, coloca aqui um pouquinho no colinho, ficou tudo bem? Pode até voltar para sugar de novo, não tem problema algum. Agora tá aqui e ele tá aquele bebê, ele deu tossidinha, você já tirou o excesso de leitinho, de líquido que porventura tenha na boca, você pode sentar seu bebê, inclina um pouquinho para frente, né? Deixa eu virar. Senta o bebê, inclina um pouquinho, então você pode segurar ele aqui de forma que você sustente e ao mesmo tempo abra um pouquinho aqui do queixo para poder eventualmente sair um pouquinho de leitinho que ainda tenha e vai estimular aqui nas costinhas, né? Então você dá uma estimulada nele. Essa manobra, os que não voltaram, o que não recuperaram, só de você suspender, muitas vezes só de você fazer isso, ele vai voltar. Então, muito raramente, né, a gente não espera que isso aconteça, aí sim você vai proceder com o engasgo com sólidos. Aí sim que você vem para aquela manobra dos sólidos, né, que eu não vou nem colocar aqui, porque a gente está falando dessa fase, tá bom? E aí acalmou, tá tudo ótimo com o meu bebê, tudo bem. Às vezes eles ficam irritados, temporariamente, uns minutinhos, então... Olha, tá tudo ótimo. Aí a gente tem que lembrar, né, Lu, que bebês a termo, bebês saudáveis, geralmente eles se resolvem sozinhos. Sim. Né? Ele tem a tosse, a gente pensa assim, ai meu Deus, tossiu. A tosse é uma defesa. É uma defesa. Que bom que ele tossiu, que né? tossiu. Então ele tossiu e já limpou aquilo ali. Né? Então mantenha a tranquilidade. Sim, tira o excesso, limpa e tá tudo bem. Vida que segue. Vida que segue. Não tem que agora esperar 3 horas para colocar para mamar. Pode pôr mamar de novo. Pode ver se tá tudo bem. Até de roupa suja pode pôr para mamar. Não precisa trocar a roupa, manipular ele mais não. Tá? Só a calma. E aí, põe a fase boa essa, né? Aí você põe aquele corpinho aqui que você põe. Ai, gostosinho demais. E já finalizando assim, mamas com cirurgias prévias, a gente pode ter interferência na amamentação? Silicone perianular, seja abaixo ali quando eu atendo mãe que tem mamoplastia, né, eu fico até com dó, porque às vezes ela chega falando assim, nossa, o médico falou que eu não vou amamentar, ou senão o médico que está assistindo já viu que ela tem redução, fala, não, tem que entrar com complemento. Né? Ninguém vai poder falar isso, porque não tem nenhum exame que a gente comprova o que foi mexido. Mas a gente sabe que pode se interferir. O que a gente precisa ter é um olhar mais atento para essa mãe, né? Ela precisa estimular esse peito, o neném vai mamar da mesma forma e a gente vai ficar de olho se está sendo suficiente, se ela está tendo uma produção adequada. Algumas mães podem fazer cirurgia e conseguirem amamentar, outras podem conseguir amamentar parcialmente, outras não vão conseguir, porque vai depender muito da técnica que foi utilizada, né? Tem técnica que retira toda a areola e ainda faz algum corte inteiro na mama, né? Essa a gente já espera que tenha mexido mais nos duros, porque é difícil fazer aquela volta da areola preservando toda a estrutura. Então, nos casos de silicone, aqueles que põem por baixo do músculo, a gente vê que interfere menos. Mas a gente pensa, será que é o silicone que está interferindo? É outra causa também que esteja interferindo, né? Pensar que toda mãe, aquela frase, toda mãe pode amamentar seu bebê é muito pesado, eu acho, para nós mulheres, né? Porque a gente vê mãe que deseja muito amamentar, muito, e a gente faz de tudo.
isso não vai ser totalmente exclusivo, como ela gostaria que fosse, né? E é importante a gente valorizar também a amamentação mista, né? Nem todo mundo vai conseguir amamentar exclusivo, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem se for preciso recorrer a alguma complementação. Você não deixou de estar amamentando seu bebê. E até para aquela mãe que a gente vê que não consegue mesmo, que o bebê precisa ir para a fórmula direta ou ficar só na fórmula, também tá tudo bem, né? Não vai deixar de ser menos mãe porque não está amamentando. Então a gente precisa acolher, né? A gente precisa parar de julgar e olhar mais um pouco para essa mãe, porque é melhor uma mãe saudável e um bebê saudável do que tudo comprometido. Os dois têm que estar saudáveis, né? Como pediatra, a gente tem que saber olhar para o bebê e olhar para nós, né? Porque se ela não estiver bem, ela não vai conseguir ser uma mãe inteira para esse bebê. E o que é melhor para mim pode ser não é o melhor para você. Exato. Né? Então é preciso da gente ter um olhar com mais empatia. Além dos protocolos, né? Que vai muito além dos protocolos. Isso aí. Val, a gente quer super te agradecer. Você sabe que a gente, nós somos admiradoras do seu trabalho, nós agradecemos sempre sua disponibilidade em nos atender e faz toda a diferença quando tem aquela amamentação que é mais difícil, que a gente precisa de um apoio, de alguém para ficar junto dessa mãe, e a gente recebe assim, feedbacks incríveis. Que bom. Gente, eu que agradeço, né? Da mesma forma que é bom, vocês acham bom trabalhar comigo, eu acho maravilhoso trabalhar com vocês. É muito bom quando a gente fala a mesma linguagem, sabe? Igual essa semana que eu te falei de um caso que eu expliquei, você falou assim, nossa, era o que eu tava pensando, né? Um pouquinho pequeno aqui. Então assim, nossa, é bom quando a gente pode ter esse entrosamento pra gente poder olhar aquela família, né? De uma forma mais simpática, mais diferenciada, né? Isso faz diferença. Eu que agradeço. Para uma maternidade mais leve, né? Isso. E nós agradecemos vocês que ficaram aqui até o final. Fiquem ligados para os nossos próximos papos, Nuna.